Dizem que a filosofia fala o que a gente já sabe com palavras que a gente não entende. Isso é implicância, isso é uma maneira, talvez, jocosa de dizer que os filósofos, de alguma forma, têm um determinado vocabulário que assombra, que assusta, seja porque as palavras são difíceis, sejam porque as palavras e os conceitos não são comuns. Mas a grande pergunta que a gente se faz hoje é: por que um cristão deveria lançar mão dessas palavras, dessa linguagem, desses conceitos? Não basta apenas a Bíblia, não basta apenas a teologia. Por que cristãos deveriam aceitar o convite da filosofia para pensar? Penso que a filosofia deve ser um convite que é aceito não só por cristãos, mas por não cristãos, porque Deus nos fez seres que buscam sentido, seres que buscam a ordem, seres que buscam a compreensão da boa criação de Deus, bem como do próprio Deus, do seu ser, dos seus atributos, da sua obra, do seu agir. E desde as origens, a filosofia tenta mostrar como o ser humano pode chegar ao conhecimento, seja da ordem, seja do sentido, seja da razão de ser das coisas. É verdade, usando um vocabulário, um conceito muito próprio, muito peculiar, mas isso faz parte de toda e qualquer linguagem. A linguagem da filosofia é uma linguagem que, de alguma forma, tenta traduzir aquilo que nós, muitas vezes, não conseguimos traduzir em palavras, mas apenas em angústia. E a primeira angústia se desdobra exatamente em três grandes origens, digamos assim, da filosofia. E é isso que eu pretendo falar nesses 20 minutos aqui. Três origens principais da filosofia, que correspondem a três disciplinas basilares da filosofia e que, por sua vez, correspondem a três atitudes típicas da filosofia. Estou eu aqui para fazer jus ao mote de que filósofos falam que todo mundo já sabe com palavras que ninguém entende. Vamos tentar mais uma vez. Três origens principais, três disciplinas basilares, três atitudes típicas. Quais são as três origens principais da filosofia? Espanto, dúvida e sentido. A palavra espanto, taumatzen, é a palavra que os filósofos escolheram para designar o ponto de partida da filosofia. Ela aparece em vários lugares, mas especialmente em duas grandes passagens da fortuna filosófica. Uma no banquete de Platão, quando Sócrates está indo em direção à casa de Agatão e ele no meio do caminho para. E absorto num pensamento, os amigos percebem que ele não vai continuar o caminho, porque ele parece paralisado por algo que ninguém consegue entender o porquê que ele paralisou, mas que o chamou a atenção, deixou no espanto. Um dos amigos diz: olha, deixa o Sócrates de lado, porque ele é filósofo, ele está no espanto dele. Vamos lá, vamos para a casa de Agatão, ele vai chegar e depois a gente escuta o que ele tem a dizer. Uma segunda ocorrência aparece num outro diálogo, o diálogo teteto. Esse diálogo é um diálogo bem mais explícito. Teodoro, que é um matemático, um geômetra, um pensador e que tem um discípulo promissor com seus 18 anos de idade nesse momento, chama-se Teteto. Ele era um jovem brilhante, tinha todos os indícios para ser um grande filósofo. E ele era, digamos assim, ele tinha um grande interesse em poder um dia conhecer Sócrates, até o dia em que Teodoro convida Sócrates até a sua casa, e nessa ocasião é justamente o momento em que Teodoro apresenta Sócrates a Teteto. Então, quando Sócrates conversa com Teteto, nessa conversa inicial com Teteto, e é uma conversa sobre o conhecimento, sobre como conhecemos a realidade, Sócrates diz a Teteto que toda filosofia começa com taumatzen, começa com espanto. Agora, o que significa esse espanto? Alguém poderia simplesmente dizer, não é? A filosofia começa com espanto, você se assombra diante de algo que você não consegue entender, você não consegue explicar, aquilo te capta admiração, você está diante de algo que você não entende, mas de alguma forma te prendeu a atenção,
e pronto, dali em diante você começa uma pesquisa, uma investigação para tentar entender aquele fenômeno que te chamou a atenção e você não conseguiu compreender até então. Essa seria a maneira de entender e a maneira mais equivocada de entender Talmatzen. Talmatzen não é um susto, um assombro, um espasmo, um maravilhamento que você tem diante de algo que você não consegue entender e dali em diante você passa a pensar sobre a vida, sobre as coisas ao seu redor, sobre o mundo ao seu redor. O espanto, o filósofo vai ser exatamente aquela experiência que vai não só iniciar o trabalho do filósofo, mas vai alimentar o trabalho dele ao longo de todo o seu trajeto. Não há um dia sequer da sua existência que um filósofo não esteja sob os efeitos do espanto. O espanto, portanto, não é aquela imagem, você não deveria ter a imagem do início da filosofia como um espanto relacionada àquela ideia de você entrar no automóvel, ligar o automóvel e pronto, ali deu a partida, agora eu vou começar a dirigir. Então, o espanto seria esse momento que você entra no carro e dá a partida no carro. Não. O espanto não é uma causa que depois de imprimir os seus efeitos, desaparece. Ela permanece no interior de todo o labor filosófico. Portanto, o espanto é aquele movimento inicial que faz com que alguém, diante de algo que não consegue explicar, se mova para tentar entender o porquê as coisas são como elas são. E o primeiro e mais importante de todos os problemas é por que existem as coisas? Por que existe uma ordem? Por que existe uma estrutura? Imagine que uma pessoa, quando pensa o seguinte, nesse exato momento, nesse instante, numa mata fechada, existe uma borboleta com as asas coloridas batendo suas asas. E não tem nenhum ser humano ali. Provavelmente, aquela borboleta vai passar por todo o trajeto da sua vida sem ter sido apreciada por qualquer ser humano. A pergunta é, por que as asas daquela borboleta tinham que ser coloridas? Porque tinha que ter ordem ali, se ninguém ia ver aquela ordem, se ninguém ia perceber aquela estrutura, a não ser que a estrutura, a ordem das coisas possua uma razão de ser, possua algo que explique o porquê que elas são dessa forma. Então, o primeiro movimento que dá origem à filosofia é o espanto. E ele está em correspondência a uma disciplina fundamental da filosofia, que alguns chamam de ontologia, ou estudo dos seres, que só é possível por pessoas que têm confiança na ordem. Não é possível você estabelecer nenhuma ontologia sem uma confiança na ordem das coisas. Em outras palavras, a primeira experiência de um filósofo é a experiência do espanto diante de uma coisa que o causa admiração pela sua ordem, pela sua estrutura. Ele não sabe explicar muito bem, mas ele confia que há uma ordem. Há uma confiança numa ordem que independe dele, independe das suas vontades, independe do seu pensamento. E ele começa simplesmente olhando para essa realidade. E confiante nessa realidade, ele começa a descrever essa realidade, perguntar para essa realidade e buscar na análise, na observação dessa realidade, tudo aquilo que de alguma forma explica a sua natureza. Mas a filosofia não permanece no espanto. Ela dá um segundo passo. Se o primeiro passo é um passo objetivo, é um passo que se dirige às coisas, esse passo provoca não só uma disciplina, como a busca do ser das coisas, mas uma atitude diante das coisas, uma atitude diante do mundo. Essa atitude diante do mundo é esta confiança, a confiança de que aquilo que estamos vendo, a ordem que estamos encontrando na frente, essa ordem, ela existe independente de nós. Até o dia em que a gente faz o segundo movimento da filosofia, das origens principais da filosofia, que é a dúvida. Não é a dúvida aqui que eu me refiro a se você vai comer hoje uma coxinha ou um quibe, se hoje você vai torcer para o Liverpool ou para o Real Madrid. Não é uma dúvida do tipo, eu escolho A ou B,
mas é aquela dúvida que te faz, de alguma forma, colocar em xeque a validade de toda essa apreciação que você fez do mundo, ou de toda essa ordem que você encontrou no mundo. Imagine que num belo dia, você diante de algo extraordinário, diante de uma beleza que você não consegue explicar, mas que te cativa a alma, você começa a pensar, e não só a pensar, mas a fazer daquilo um problema para a sua vida. Só que dali a pouco, não é mais o mundo que te atrai, não é mais o mundo que aparece diante de você como um convite a pensá-lo. É mais ou menos um movimento sobre você, sobre seus pensamentos. Porque você vai pensando tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que você acha que eu estou ficando doido. Acho que acho que isso aqui não faz sentido, isso aqui está esquisito. Espera aí, mas não é só uma questão de achar esquisito, é a questão de, no meio da posição diante do mundo, diante da realidade que te cerca, você se perguntar: mas será que o mundo é como eu estou vendo? Será que as coisas são como eu penso que elas são? E sempre aparece alguém para dizer para você que você está errado. Sempre vai aparecer alguém que vai questionar você. Na filosofia antiga, no contexto de Platão, havia um filósofo chamado Diógenes o Cão. Um dia, um dos platônicos estavam lá dizendo, olha, o homem é um bípede em plume, e explicando, tentando definir o ser humano dessa forma. Diógenes o Cão sai, depena um frango, volta à ágora e joga na cara do filósofo platônico um frango depenado, e diz: olha, está aí o seu bípede em plume, está aí o seu homem. O filósofo, quando recebe aquele frango depenado diante dele, ele tem que repensar tudo o que ele estava dizendo sobre o ser humano. Ele tem que repensar sobre tudo o que ele estava pensando. É como se aquele filósofo que apareceu ali desdenhosamente, criticando o que ele estava dizendo, provocasse nele uma espécie de dúvida com relação ao seu saber, dúvida com relação ao seu pensamento. E aí ele começa a colocar em xeque o que ele estava pensando. Será que eu estou pensando sobre a realidade é de fato verdade? Mas então, aí a gente chega a um problema. Quem é que vai dizer se o que eu estou pensando sobre o mundo é verdade ou não? Quem é a autoridade? Esse segundo movimento da filosofia, que é um movimento de dúvida, ele nos leva para uma disciplina chamada epistemologia, uma doutrina do conhecimento, uma busca de entendimento do processo pelo qual a gente chega à compreensão da realidade que nos cerca. Ou seja, a gente distancia-se da realidade, a gente não mais contempla a realidade, não é mais o mundo tal como aparece, mas como é que a gente conhece esse mundo? Ou seja, eu não me volto mais para as coisas, eu me volto para minhas ideias, para os meus pensamentos, para o conhecimento que eu tenho das coisas, e começo a me perguntar: será que o que eu estou pensando sobre as coisas é verdade? E essa atitude, portanto, é a atitude de desconfiança do mundo. Então observe, a primeira atitude da filosofia é o espanto, e nos leva à ontologia, nos leva às coisas mesmas, e ela nos leva a uma atitude diante do mundo, uma atitude de confiança, confiança nas coisas que nós enxergamos. Sabe, aquela ideia de que o senso comum é válido, de que quando você olha para um ser humano e você diz assim: isso é um ser humano, isso não é um animal, e você fala assim: não, é verdade, isso é um ser humano, e ninguém questiona, porque simplesmente é um dado do senso comum, da apreensão da realidade comum. Não bastasse isso, há um segundo movimento, que é quando a gente questiona o próprio senso comum. A gente percebe que os nossos sentidos podem nos enganar, que nossa compreensão da realidade pode nos enganar, nós colocamos em dúvida nosso conhecimento. Então temos uma disciplina na filosofia chamada epistemologia, que vai lidar com isso. E ela exige da gente uma atitude de desconfiança do mundo, desconfiança das coisas que nos cercam. O terceiro e último ponto que diz respeito à origem da filosofia é aquele que eu vou chamar aqui de sentido. Então, espanto, dúvida e sentido. São esses as três origens principais da filosofia. O sentido, ele surge sempre de uma crise. Uma vez que tudo o que você conhece é passível de dúvida, uma vez que você colocou em xeque o conhecimento da realidade, uma vez que o senso comum não te é suficiente,
de que você não tem aquelas garantias racionais que você gostaria de ter para julgar que as coisas que você tem visto, elas são realmente o que elas são, você então diz o seguinte: bom, eu preciso encontrar algum sentido para a vida. Porque se não existe uma verdade última, se não existe um valor último, se não existe um valor supremo, se o que eu estou enxergando pode não ser o que eu estou enxergando e eu posso estar enganado sobre tudo o que eu estou pensando, o que vai me livrar do desespero, da agonia, de que este mundo que eu antes achava que fazia tanto sentido, que tinha ordem e que pressupunha uma razão de ser, agora perdeu a razão de ser, se tornou um mundo sem sentido, sem significado. Esse é o movimento de busca do sentido que se atrela a uma disciplina chamada logocentriologia. Essa logocentriologia ou logocentrismo é a inclinação que todo ser humano tem de, na crise de significado, por não encontrar uma ordem, não conseguir explicar a realidade, diante das questões e diante da dúvida não superada, este alguém toma uma decisão sentimental, uma decisão da ordem do sentimento, da ordem da comoção existencial, para dali dizer: eu preciso de um sentido para a vida. Se o mundo não pode me dar um sentido último, se as coisas à minha volta não podem me dizer o que elas realmente são, eu preciso então dar um significado para as coisas. É nesse momento a gente descobre que aquele que um dia se espantou com a realidade do mundo e que agora, atravessado por dúvidas, suspende toda a sua afirmação sobre a realidade, porque não sabe se aquela realidade que ele analisa é realmente a que ele analisa, que ele então precisa tomar uma grande decisão na vida, porque se a vida não faz o menor sentido, se tudo é um grande absurdo, se não há ordem, se não consigo encontrar descanso, se tudo o que eu estou pensando pode simplesmente não ser verdadeiro, pode não ser real, então eu preciso, ou como diz Diógenes o Cão, encontrar uma corda para pendurar o meu pescoço, ou encontrar uma razão para viver. Essa razão para viver é exatamente a terceira e última atitude. A atitude, portanto, de buscar a vitória sobre a dúvida com a afirmação de um significado não mais pautado no mundo, mas pautado numa escolha pessoal, particular, emocional, sobre aquilo que no mundo vai te dar sentido. Então, em algum momento, aquele que se encantou com o mundo, se desencantou com o mundo, e desencantado com o mundo, percebe que não vai conseguir viver desencantado com o mundo, precisa se encantar de novo e não consegue. Como não consegue se encantar com o mundo novamente, é preciso projetar nesse mundo um significado, é preciso projetar nesse mundo uma ordem, é preciso transformar esse mundo para que ele possa se adequar àquilo que faz sentido, àquilo que de alguma forma nos toca e nos faz perceber como a gente gostaria que o mundo fosse. Eu acabei de descrever não só 3 disciplinas basilares da filosofia, acompanhadas das suas 3 origens e das 3 atitudes diante do mundo com relação a elas, mas eu acabei de descrever para vocês não só a história da filosofia ocidental em 3 atos, mas a história de toda a vida de uma pessoa que busca o entendimento, sobretudo nos nossos dias. Toda a história da filosofia, de certa forma, pode ser trabalhada em 3 grandes atos. O primeiro ato é o ato do espanto. Nesse espanto, o mundo real ele pode ser conhecido. A gente vai encontrar nos Lusíadas, não é? Aquela expressão maravilhosa da máquina do mundo que reflete a curiosidade do seu protagonista em decifrar o enigma do mundo. O mundo, portanto, é um enigma que pode ser solucionado, a encontrar, no fim das contas, a máquina do mundo, de acordo com aquele mineiro do poema de Carlos Drummond de Andrade, que, encontrando no meio da estrada pedregosa de Minas a máquina do mundo que se abria diante dele, oferecendo toda a explicação da ordem do universo, simplesmente passa largo, tentando levar em consideração o que ele perdeu no meio do caminho, e descobrindo, portanto,
e não perdeu de vista nada mais, nada menos do que aquilo que antes provocava o grande frisson da humanidade, que é o enigma do mundo. O enigma do mundo, a máquina do mundo, ela simplesmente fica pequenininha, murcha e desaparece. E o mineiro continua o seu caminho tentando descobrir o que foi aquilo que passou no meio o que estava ali no meio do caminho dele. Em outras palavras, esse mineiro representa a nossa virada última de toda essa história em 3 atos, né? O encantamento da ontologia, que envolve a antiguidade, Idade Média, esse desencantamento com a ontologia, que envolve a nossa modernidade, nosso universo contemporâneo, e mais contemporaneamente, esse nosso cinismo diante do enigma do mundo. O mundo não mais é um enigma que a gente quer decifrar. Ninguém mais quer decifrar o enigma. Nas universidades, as pessoas não querem decifrar o enigma. Elas querem mudar o mundo. Nunca me esqueço, quando eu entrei na Universidade de Berlim, a primeira frase que estava lá é um daqueles tópicos do Manifesto de Marx, quando ele diz que o mundo não deve ser mais explicado, mas deve ser interpretado e transformado. Ou seja, a partir do momento em que não temos mais uma esperança em absolutamente um significado último, nós somos entregues aos nossos próprios desejos e às nossas próprias escolhas. Bom, como isso se torna para a gente como uma oportunidade? Por último, e com isso eu encerro. A oportunidade de 2 coisas. A primeira delas, a de, no meio do desespero de falta de sentido, não desistir da dúvida. E esse é o nosso maior trunfo. O maior trunfo de um crente é descobrir o segundo ato da filosofia como o ato mais importante. Pegar na mão de todo aquele que está atravessado pela dúvida e dizer para ele assim: você ainda não foi a fundo, você ainda não desceu até o máximo que você poderia descer na sua dúvida. Você leu Nietzsche, Marx e Freud, você aprendeu a suspeitar do mundo, você aprendeu a suspeitar de Deus, mas agora você vai aprender a suspeitar de si mesmo, e essa é a maior de todas as suspeitas, a maior de todas as dúvidas, a mais poderosa de todas as dúvidas, a mais temível, mas é a única que levará o homem ao conhecimento de sua miséria, a suspeita de si mesmo e de sua descrença. É somente nessa suspeita de si mesmo que há a oportunidade do segundo e último movimento, e com ele eu encerro. A única oportunidade de um filósofo ser feliz na verdade é de, no testemunho interno do Espírito Santo, descobrir que a ordem do universo vai ser redimida, não pelo que está fora, mas pelo que está dentro. Mas não por aquilo que está dentro como se fosse seu, mas aquilo que está dentro como de Deus. O testemunho interno do Espírito Santo é uma obra da graça divina. É um segundo espanto. É o espanto que faz nascer um filósofo, que não mais olha para o mundo, porque o mundo o espanta, mas agora, diante da palavra, é espantado por ela, ferido por ela, e aí dessa ferida, ele vai refletir agora sobre o mundo, sobre a realidade, não mais a partir da sua busca de entendimento da ordem interna das coisas, mas daquilo que Deus revelou através de sua palavra. Esse segundo espanto é aquele que só pode experimentar aqueles que de fato enfrentaram o ceticismo até o seu último instante, até o seu último momento. E esse ceticismo último é aquele em que você vai ficar realmente entre 4 paredes, não aquele inferno sartriano, não aquelas 4 paredes do Sartre, mas aquelas 4 paredes que faz você olhar para dentro de você e descobrir que não há salvação nenhuma. É nessa hora que o filósofo levanta a mão para o céu e diz: ou o Senhor me alcança pela tua graça, ou eu vou continuar no escuro. Que o Senhor nos encontre aqui, filósofos capazes de ir até o final, de encontrar na dúvida mais poderosa, que é a dúvida de si, encontrar a verdadeira miséria, que faz a gente levantar as mãos e dizer: salva-me, Senhor, cura-me, para que eu veja o que eu não vi até hoje. Que Deus os abençoe.